A gente vai falar agora que o Congresso Nacional aprovou ontem um reajuste do salário dos servidores do Congresso. A mudança abre espaço para pagamentos acima do teto de R$46 mil. E algumas novas gratificações podem chegar a 100% na Câmara e no Senado. O deputado pelo PP, Vair de Mello, foi o único que aceitou o convite para uma entrevista por videochamada. Ele já está aqui com a gente no nosso telão. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito esse convite. Deputado, bom dia no Espírito Santo. E eu gostaria já de começar a perguntar ao senhor por que a aprovação desse reajuste que abre, inclusive, a possibilidade para pagamentos acima do teto. A gente viu o presidente Hugo Motta dizendo explicitamente isso. Por que esse aumento e se isso não vai contra a política de mais controle fiscal que tanto é pedida, inclusive, ao governo federal? Bom dia. Bom dia. O aumento e a inclusão desses penduricalhos, deixar claro com o apoio da ampla base do governo, ali que foi construído, é uma das aberrações que foram produzidas no Legislativo brasileiro. O governo federal, nesse momento, que está muito perto, aliás, já está com a total irresponsabilidade fiscal, não tem controle dos gastos públicos, está se negando a fazer uma reforma administrativa, apoia um texto como esse. Imaginar que você vai dar durante 30 dias, 10 dias de licença para um trabalhador brasileiro, isso é um tapa na cara de quem levanta cedo, trabalha e produz. A mobilização da base do governo foi muito grande, isso pressionou a mesa diretora a fazer uma votação simbólica. Infelizmente, nós da oposição, que trabalhamos contra esse texto o tempo todo, não tivemos oportunidade nem de nos manifestar na tribuna, com as raríssimas exceções, mas fica registrado aqui porque isso não dialoga com o Brasil, isso não dialoga com o Espírito Santo. O grande problema disso vai ser que, possivelmente, agora, isso que já está no TCU, já está no Senado, esses privilégios, possam chegar a outras instituições, também possam chegar ao governo do Estado e aos governos municipais, impactando de forma negativa as contas públicas, deixando o nosso dinheiro ainda mais caro, porque dívida pública alta significa dinheiro caro, juro mais alto, inflação, prejudicando a vida de todos os brasileiros, principalmente do nosso povo querido, trabalhador do Espírito Santo. Deputado, quando o senhor fala aí de uma ação do governo federal, a gente precisa lembrar para quem está em casa que lembrando, obviamente, que existem questões políticas, mas essa foi uma decisão do Congresso, foi uma decisão da Câmara, dos representantes do povo. O senhor disse que a oposição não conseguiu se articular ou não conseguiu ter um posicionamento maior para ir contra esse projeto. Não existia nenhuma ferramenta, nenhuma questão regimental que pudesse fazer com que esse assunto fosse, então, mais discutido a fim de evitar esse reajuste que, inclusive, foi muito maior do que o reajuste dado ao salário mínimo, que foi cerca de 6,79%. Esse reajuste já do Congresso supera os 9%. Volto a reafirmar, a construção desse texto foi feita com a base do governo. Quando usaram a estratégia regimental de ser a mesa proponente, é justamente para poder tirar a tramitação das comissões, a tramitação normal da casa, até mesmo o que seria um processo mais acelerado, teria votação de uma urgência. Então foi uma estratégia adotada pela base do governo, com a conivência da mesa diretora, para dar essa etapa na cara dos brasileiros. Infelizmente, nós da oposição somos minoria em número da casa. Nós não temos número para derrotar uma tese como essa, quando o governo usa da oferta de cargo, de benefício, do pagamento de emendas, para silenciar a sua base e deixar um texto desse como avançar. Como eu disse, isso é muito ruim para a economia, isso é um péssimo exemplo, isso vai impactar diretamente os estados, como o Espírito Santo e os municípios, e o governo se furta a fazer com essa mesma velocidade a reforma administrativa, que é enxugar a máquina pública. A reforma tributária que já está operando é uma clara demonstração disso, onde foi aprovado um texto para justificar os aumentos das despesas do governo. Aumenta os custos, as despesas, o rombo
na Petrobras. Nós estamos, nesse momento, aí enfrentando esse escândalo, o maior escândalo bancário, que é do Banco Master. Estamos aí com a CPMI do INSS, o governo o tempo todo obstruindo a investigação de corrupção e desvios, e a base apoia texto como esse, que é, como eu disse, um tapa na cara do trabalhador brasileiro. Deputado, a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas gostaria de perguntar para o senhor, então, se nesses casos, então, em que se tem um grande impacto financeiro, se essa votação simbólica, ela deveria, se isso tem que ser mudado, né? Se a votação simbólica tem que ser mudada, isso tem que ser feito de uma forma diferente. O regimento interno da Câmara dos Deputados, recentemente, foi completamente modificado, de novo, já pensando nessa estratégia. As votações são atropeladas, as obstruções, que é uma ferramenta legítima da oposição, foram reduzidas a quase nada. Criaram-se o chamado regime de urgência, que tira praticamente a tramitação dos processos das comissões para que o debate possa acontecer, vai para a comissão e muitas vezes, assim como a reforma tributária, o texto é apresentado minutos, segundo antes da votação, não dá minimamente nem para você ler o texto. Como a base do governo já está articulada e combinada, ele simplesmente aperta o botão e encerra-se a votação. Então isso tem que vir a público, porque essas modificações já foi pensando justamente para atropelar o processo legislativo e impedir o debate. O governo, que eu disse, que trabalha com cooptação, antecipa o pagamento de emendas, antecipa a oferta de cargos, a base se silencia, a oposição tem as obstruções como a sua ferramenta legítima foi atropelada, e infelizmente a gente fica às vezes de mão atada. Cabe a nós, deputado, desculpa interromper, só deixar registrado que não fazemos parte desse conluio. Tudo bem, mas só para a gente finalizar aqui, deixando claro para a população, isso foi acordado entre os líderes, inclusive passando pelos líderes da minoria, no caso da oposição também. Então, isso não foi, isso foi só pela situação? A votação no Colégio de Líderes, já participei muitas vezes, é pela maioria, não é unanimidade. Uma coisa é passou pelo Colégio de Líderes para a maioria dos líderes. E aí, como que isso funciona? Soma-se os partidos. Então, quando você tem apoio da base do governo, volto a dizer, repetindo isso é pela maioria. Passou pelo Colégio de Líderes e foi aprovado pela maioria dos líderes, que não significa unanimidade. E tem muitos parlamentares como eu, de partidos que às vezes caminham com o governo, que tem posições contrárias, que faz esse enfrentamento. Então, é pela maioria dos líderes, não pela unanimidade. Então, a maioria dos líderes decidiu por aprovar, representando aí a maioria do Congresso, essa maioria de líderes que faz parte da base do governo, que vive de cooptação de cargos e pagamento de emendas. É a fala do deputado Evair de Mello aqui no Bom Dia Espírito Santo. Ainda vai para a sanção do presidente, não é isso, Sim. deputado? Agora vai para... se o presidente mantiver o discurso que ele sempre fala, de coerência, que eu duvido, ele deveria vetar esse aumento, porque naturalmente isso vai impactar em cadeia no aumento das despesas públicas de todo o Brasil, com certeza vai impactar na vida dos brasileiros e na vida dos capixabas. Deputado Evair de Mello, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, lembrando que foi ele, o congressista, que aceitou falar aqui no Bom Dia Espírito Santo